Oi, pessoal, tudo bem aí? Bom, é que eu estava tentando conciliar aqui com o pessoal aqui do Face também, que eu vou entrar ao vivo aqui para eles, porque senão tinha muita gente pedindo e eu falei assim, no Face eu não sei se eu consigo fazer até o final aqui. Câmera, beleza, Facebook. Agora é o pessoal que não tinha conseguido entrar, já aceitei, tá? Para que vocês possam vir aqui. Só um minutinho. Tô olhando aqui o pessoal. Oi, Kátia. Oi, Carol. Dani. Todo mundo acenando. Oi, Su. Todo mundo deixa eu entrar aqui no grupo do Face também, para que eles possam estar com a gente, nem que seja só os primeiros minutos. Aí, a Bia também chegou. A Ju, Thalita, Douglas. Fazendo a chamada do pessoal, hein? Ai, muito legal aqui. Aqui eu não tinha ainda feito, né? Com o pessoal aqui do grupo, do Face, então só para verificar se é ao vivo. Depois o pessoal do Face ao vivo fala se tá. Eu vou ficar meio de lado aqui no pessoal do Face, porque eu vou dar a prioridade aqui pro Instagram. Mas sejam todos muito bem-vindos para essa tarde de falar um pouquinho sobre constelação, né? Que hoje nós iríamos retornar com o grupo que a gente faz um grupo de arquétipos e as constelações familiares. Nós fazemos esse grupo. Peraí, acho que meu brinco tá batendo aqui. Depois vocês me falam se o som tá legal. E a gente, como a gente ia fazer esse grupo já falando dos arquétipos, e nós agora estamos aqui, né, confinados mais um tempo ainda, eu falei, por que não nos encontrarmos aqui para que a gente possa fazer um bate-papo aqui, né? Eu vou chamar agora que a gente vai responder. Uma das perguntas que me enviaram é que muita gente não sabe qual é a minha formação. Oi, Wilson, Oi, tudo bem oi aí? pessoal, tudo bem? Que a gente fez a mesma formação, né? Então, como nós fizemos a mesma formação, eu queria falar um pouquinho que nós moramos na Itália e quando nós fomos morar na Itália, fomos procurar um curso de Reiki, encontramos a Città della Luce e a nossa formação toda de constelação, Gestalt, análise transacional, aconteceu lá. Daí nós fizemos os florais de Bach, os arquétipos de Jung, que nós fizemos a viagem do herói, fizemos até o terceiro nível de Reiki, e depois voltamos para o Brasil e nós fizemos a formação com a Simone Arrojo, aqui em São Paulo, a nossa querida mestre, na Itália foi com Humberto Carmignani, vários mestres também, que nós tivemos lá, Ângela De Caro, Simone, várias outras pessoas. Então, o que essa formação, quando a gente volta para o Brasil e a gente encontra a Simone Arrojo, que nós fizemos uma formação maravilhosa com ela em São Paulo durante um ano, e aí nós tivemos também a especialização com Sam Storch em Direito Sistêmico e fizemos também a desenvolvimento de carreira com a Luciana Niemeyer e também com o Stephen Lindsted, nós fizemos Scalar Heart Connection. Agora, aqui em Campinas, eu acabei fazendo também, nós fomos juntos também, né, Wilson? Psicologia investigativa na área criminal, foi muito legal. E o último curso que eu fiz agora foi biodecodagem, que foi um workshop maravilhoso, que nos passaram muitos protocolos. Então, hoje vai ser uma tarde, assim, quem quiser perguntar e quem quiser entrar ao vivo. E o Wilson, eu queria que ele falasse um pouquinho também dessa formação, o que você tem para acrescentar aí para a gente. Acho que estamos com um delay aqui. Wilson, pode falar? Acho que congelou aqui do Wilson. Bom, então eu vou falando com vocês enquanto o Wilson entra aqui. Acho que ele não... Porque tá girando aqui o dele, acho que deu algum probleminha aí. Aí, voltou, Wilson, e aí? Agora voltou. Tá, o que você tem aí para falar um pouco pra gente da nossa formação? Então, você falou
Eu acho que eu peguei o seu comentário para comentar, né? Muitas pessoas conhecem, mas muitas ainda não. Quando a gente fez a formação com a Simone Arrojo em São Paulo, durante os treinamentos surgiu, né, uma ideia da gente documentar todas as experiências que a gente estava vivendo ali naqueles momentos. E daí surgiu então a ideia de fazer uma apostila, depois posteriormente um livro, e virou um livro, né, que alguns já possuem, tá? Que é O Poder da Constelação em Muito 27 legal. relatos, né? Só explicando um pouquinho aí, tá conseguindo me ouvir? Ele tá com um pouquinho delay, né? Não tá ouvindo quem? A Fátima, eu acho que você tá. Não sei se a internet tá dividida aqui, não tá muito legal. Se não, vem para cá, Wilson. A gente não precisa dividir a tela, vem para cá e fala um pouquinho. Aí a Cassie está Eu falando vou que para tem aí, esse tá bom. livro. O pessoal, a Carlinha entrou também, a Tô indo. Fátima, né? A Fátima não estava ouvindo os dois. Então acho melhor vir para cá, Wilson. Agora eu fecho aqui com o Wilson, tá? Para que a gente possa ficar com um só, né? A Dai falou que estava ok para ela também. A Marília também falou que está ouvindo bem. O Cláudio está ouvindo legal. Aí, Alec. Então, Wilson, fala aqui para o pessoal, tem o pessoal do Face, do Insta, que você possa falar um pouquinho do livro, então. Então, só recordando aí, não sei se todos me ouviram, mas durante o percurso de treinamento que a gente fez com a Simone, em São Paulo, com a Simone Arrojo, surgiu a ideia, então, de documentar as experiências que a gente estava vivendo ali, né? E Sim. aí surgiu, então, a ideia de executar um livro, né? Alguns já têm, muitos já têm, é O Poder da Constelação em 27 Relatos. Então, só explicando um pouquinho mais, por que 27 relatos? Porque são 27 participantes que contribuíram para o livro, né? A Ângela fez a parte da viagem do herói, né? Que inclusive se transformou no curso, né? Que a gente devia estar terminando agora, continuando, né? A segunda turma. A minha parte foi da parte de constelação empresarial. Então, o livro conta vários temas, né? Então, empresarial, educação, na saúde, no direito, né? Como a Angela falou, a gente teve uma formação com o Sam Stosh, enfim, vários tipos de constelação, que no final, todas elas escorregam lá para a constelação familiar, que é a base de tudo, né? O livro aborda também a questão das ordens do amor, né? Estou mostrando o pessoal do Face aqui também, o livro que ele está falando. As ordens do amor, né? Hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio de troca, né? São as três leis que o Bert ele não inventou, tá, gente? Então é importante a gente já entrar nessa discussão. O Bert não inventou nada, ele apenas desenvolveu uma terapia com base em toda a experiência que ele tem, né? Mas ele identificou, ele observou que algumas regras, que algumas leis se aplicam na humanidade, né? Nos relacionamentos. Então ele identificou essa hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio de troca, né? Não sei se a gente vai discutir um pouco mais para frente, Sim, mas legal. enfim, né? Então, o livro ele tem uma abordagem bem ampla, nada muito profundo, mas bem genérica e bastante interessante para quem nunca ouviu falar ou conhece pouco da constelação, né? Acho que é um bom início aí de aprendizado. Obviamente, depois que quiser se aprofundar, o Beto tem uma infinidade, aí não sei quantos já chegaram, mas um monte de livros aí editados, né? Tem vídeos no YouTube, enfim, tá cheio de material. E esse é um a mais aqui que pode contribuir aí com o aprendizado do que é constelação familiar. Tá? Legal. Então agora a gente vai começar. Eu só vou entrar um pouquinho aqui para que a gente possa ficar nos dois aqui, um pouquinho mais para cá, para eu centralizar. Não, isso para lá. Isso. Porque aqui eu entro sozinha, aqui você pode entrar no Face junto aqui também. Então, o que vai acontecer aqui hoje? Então, aqui, olha, já quem pediu aqui, olha, solicitação. Então, olha, a Thelma também quer falar com a gente, né? E quem tiver, assim, a Suzana falou que a abuelita está online. Olha, gente, minha mãe, 82 anos, está online aqui vendo a gente, né? E agora a gente vai falar aqui com a Thelma de Limeira, que faz o nosso curso. Hoje era para nós estarmos
estudando os arquétipos, né, Thelma? Ai, meu Deus, oi! Tudo bem? Sim, verdade. Tudo jóia, me pegou de surpresa. Achei que era o Wilson que Viu? ia ficar aí na tela. Viu? Oi. Você tem alguma coisa que ficou em dúvida, que ficou algo assim para. Ou algum depoimento, falar alguma coisa sobre a constelação para o pessoal? Olha, não sei, deixa eu só fechar a porta aqui que eu estou no meu quarto. O Eu não Gustavo tá sei falando das se é jujubas do coffee aí. Calma que nós já estamos voltando na constelação em grupo também, tá? Não sei se é porque a gente teve acesso ao curso, eu acredito que sim, mas a gente começa a se sentir mais o guerreiro, né? Começa a ficar mais atenciosa, a dizer sim, não, peraí, você fica mais. Não arredia, mas tipo assim, não é mais tudo que você pode falar pra mim fazer que eu vou fazer, né? Você pensa assim e fala assim, não, então eu tava certa naquela situação e de repente eu tava achando que eu tava errada, né? É uma compreensão muito gostosa nesse sentido, Saber, né? que Sabe, saber o limite. só para explicar para o pessoal, a Thelma aqui no Instagram, ela está falando sobre os arquétipos. Eu tenho um curso chamado Os Arquétipos, que são os arquétipos de Jung, e a constelação. Então, ela falou que, de repente, aprender um pouquinho mais sobre o arquétipo do guerreiro deu essa força maior, né? Então, eu acho assim, olha, no livro que nós fizemos, eu escrevi especificamente sobre os arquétipos, por isso que eu faço o curso da constelação relacionado com os arquétipos, porque quando a gente começa a perceber, a se dar conta que nós temos a criança interior, então muitas coisas da nossa infância a gente deixa às vezes de fazer, e aí quando chega na idade na adulta a gente às vezes não consegue ser feliz plenamente, e aí a gente vai fazer esse resgate da criança interior nos cursos e nas constelações, tanto individuais como em grupo. E depois eu vou ter aqui um pessoal que fez a constelação online para mostrar para vocês, para falar um pouquinho para vocês também como que é esse resultado. Então, quando, Thelma, você falou sobre o guerreiro, que ele tem essa força, você não precisa agredir alguém para que você possa se colocar. Porque quando a gente tem essa agressão dentro da constelação, quando a gente tem essa maneira agressiva, às vezes, de se comportar com alguém, é porque a gente está emaranhado. Porque agora nós estamos passando uma pandemia. Então, nas outras lives, né, que eu participei, eu conversei com vocês também, é muito individualizada a maneira com que a gente olha para isso que está acontecendo. Então é assim, olha, se eu passei por... Meus pais são espanhóis. Eles estiveram a minha mãe nasce durante a Guerra Civil Espanhola, meu pai já no finalzinho. Então eles crescem num pós-guerra muito forte. E aí, de repente, as pessoas, vamos supor, o governador aqui fala que vai cercear o meu movimento, né? A mim, Ângela, é muito mais forte, às vezes, do que uma pessoa que já vem de uma terceira, quarta geração de pessoas que participaram de uma guerra na qual eles tiveram essa liberdade cerceada, mesmo que seja por um bem comum, mesmo que seja em prol de que um ajude o outro, né? Mas a maneira com que a gente recebe tudo isso, o nosso guerreiro ele vai ficar mais atacado, mais nervoso ou não, né? Então, que bom que você falou sobre o curso e o quanto isso está sendo legal para posicionar. São 12 arquétipos, nós estudamos 4 nesse grupo. No primeiro grupo, nós encerramos, assim, 2, 3 dias antes de começar a quarentena, encerramos aquele grupo e vamos continuar fazendo, né? Então, hoje é assim, é só para outra vez a gente começar a sentir essa vibe legal, essa vibe boa que a gente sente quando está junto e falando. Então, eu agradeço muito, viu, Thelma? E assim vou dando oportunidade para que os outros também venham aqui e possam falar um pouquinho. Tá certo. Beijo. Obrigada. Até mais. Tchau, meu bem. Até mais. Então, olha, agora eu vejo que um pessoal está vindo aqui. Aqui a Lorena falou, comigo acontece a mesma coisa, a privação de liberdade é irritante.
Lorena, se eu não me engano, você também é descendente de alemães, não é? Então, tipo, tanto cerceado por um lado ou pelo outro, acontece. Realmente, a gente fica muito nervosa, a gente fica extremamente irritado. Algumas pessoas nem se preocupam com essa parte de se minha liberdade vai ser cerceada ou não. Porque eles estão preocupados com a doença, eles estão preocupados com morrer. Então, eles estão com. A Lorena está confirmando aqui que é isso mesmo, a parte da Alemanha, né? A Alemanha, muitas pessoas só pensam na parte que, de repente, os nazistas, né, fizeram isso, mas também tem a outra parte que também sofreu com relação a esse cercear o movimento. Mas eu converso com muita gente que está muito preocupado com a parte financeira, outros estão muito preocupados com doenças e não estão focando na saúde. Por quê? Porque é a ancestralidade, o trauma que você teve na sua ancestralidade é que vai reverberar em você nesse momento, tá? Então, deixa eu ver aqui, a Suzana também pediu, também vou chamá-la aqui, para que ela possa falar um pouquinho para o pessoal de hoje, como é que foi, aqui eu já chamei a Su. Oi, Su. Oi. Olha o papai aqui, família. Então, e a gente está falando, Su, o que está impactando mais, né? Porque você já falou, você é super convidada para lives para falar como é que está aí na Europa, tudo isso, mas o que, olha, até a Bruna também tá entrando aqui. Então é assim, ó, o que mais impacta, porque para mim, a hora que o governador ele fala 15 dias, eu falei, legal, ok. Quando ele fala mais 15 dias, o meu sistema de interno, as minhas células, elas ficaram em alerta, né? Então, por isso que eu falei, muita gente às vezes está com medo. Ai, a Bia tá falando lindos aqui, né, a família. Então, muita gente está com medo, muita gente tem medo da doença, muita gente tem medo que o planeta desapareça. E o que você? O que mais te impactou? Bom, aqui eu tenho um mix de sensação, né? Por exemplo, quando eu vou no mercado e eu entro lá e eu vejo assim, as pessoas de máscara, pessoas de luva, não é todo mundo, né? Mas assim, bastante gente. Eu vejo lugares faltando, né? Alimento, faltando coisa. Me dá uma vontade de chorar. É assim, Olha, só para o pessoal do Face aqui, eu tô ouvindo a pergunta da Suzana, que mora na França, então como eu estou com fone, eu vou só retransmitindo para vocês ouvem quando eu vou respondendo tudo isso aqui, que como ela está na França, nessa época agora de pandemia, ela diz que quando ela vê a falta de comida, você tem vontade de chorar, né? Tenho. Eu tenho, assim, hoje a gente foi no mercado, já foi melhor. Eu já senti menos, mas no começo era uma sensação muito, assim, é como se eu me teletransportei para a guerra. Acho que o meu DNA, né, dos nossos antepassados, seus avós, né, que estavam na guerra, foi assim, uma coisa que bateu em mim e eu fiquei até com vergonha, sabe? Nossa, cansada de chorar no meio do mercado, né? Assim, mas então eu acho forte. assim, o que acontece? Os meus avós foram presos na época de guerra, porque no câmbio negro alguém denunciou, porque tinha um X de farinha naquela época, que tinha que ser dada, e aí fizeram pães, venderam, trocaram, aí foi preso. Aí o que acontece? Para a Suzana, o que está impactando mais? Impacta que se faltar comida, porque ainda... Porque, assim, nós temos trilhões de células. Essas trilhões de células, elas vão responder se nós estivermos tranquilamente, como eles falam em flowing, né? Tipo, nós estivermos surfando nessa energia, aí a pessoa fala assim, ok, eu estou tranquila, eu recebi a energia da minha ancestralidade e eu estou transmutando isso. Agora, se eu não conseguir transmutar essa parte,
O que vai acontecer? Eu fico emaranhada, eu fico ansiosa, eu fico com medo, eu fico irritada, eu fico brava. Então, é essa parte que a gente está olhando para isso, né? No começo eu achei que eu ia estar melhor, sabe? Assim, vai ser fácil ficar em casa e normal. Mas aí depois foi passando e eu fui entendendo que não era bem assim. Então, aí eu fui usando os Daqui a pouco você tá. tratamentos, né? Os tratamentos, os florais da Dani me ajudaram bastante. Eu passando Florais quânticos, né? florais quânticos, os óleos essenciais da Monise, do Aromas de Mauá. Também eu sempre Sim. falo nas lives que essas coisas têm me Para ajudado que as muito. pessoas possam perceber que podem utilizar isso, né? O yoga do João, a mesma astrologia, né? Que eu entrei no grupo da Alessandra, né? É a Kabbalah, né? A Kabbalah, né? É a astrologia cabalística, né? Então, assim, todo dia ela manda um áudio contando alguma coisa, então aquilo vai me ajudando, você com os seus conselhos também de constelação, então tudo. Por exemplo, queria dar um exemplo legal, que não foi legal, mas agora a gente entende. O nosso primo Pepito, a Bruna, né? E os meninos, eles estavam na Espanha, um pouquinho antes de começar tudo isso, e aí eles iriam vir para a França, e aí acabou que explodiu tudo e eles não vieram. Né? Ou seja, que eu e a Bruna chorando, que nem umas loucas, porque a gente não estava entendendo. Eu falei, gente, por quê? Por que que vai acontecer isso? Estragou um sonho, né? E aí você explicou que por algum motivo isso tinha acontecido comigo e com o Pepito em específico, que somos os dois primos da família Carrascosa, né? E aí você explicou que era alguma coisa da guerra, ainda a gente tinha que filtrar, né? E eu achei isso muito legal. Aqui, pro pessoal do Face, quando a Suzana está falando que o meu primo ia visitá-la na Espanha, na França, estava na Espanha, e de repente a pandemia fechou tudo. E aí a Suzana ficou muito frustrada, falou, nossa, eu queria receber a família aqui em casa, né? E de repente eles estão em 2 países diferentes e trazendo para nós essas informações, trazendo para nós o que nós sentimos quando estamos longe de alguém da família, como a Suzana está do outro lado do oceano, né? Então, eu acho que para que a gente possa reforçar essa parte da constelação, é assim, existe algo maior, que dentro da física quântica, eles chamam de o criador, né? Então, tem um criador. Então, a ciência ela vai falar, olha, algo criou o universo, algo criou esse planeta. As constelações, elas chamam de Deus. Então fica mais fácil uma mensagem para a gente. Eu acho que a ansiedade a gente já começa a respirar profundamente e falar assim, o que eu preciso aprender com isso, tá? Então, a Suzana, lógico, como é nossa filha aqui, ela me fala assim, mãe, olha, eu sonhei com tal coisa, o que é isso? Dentro da Tita de la Lute, quando nós fizemos essa formação em constelações familiares, nós tivemos que estudar a Gestalt. E a Gestalt fala sobre os sonhos, que os sonhos eles vão transmitindo o que é o nosso subconsciente. Não necessariamente que você... vamos supor, uma vez o Wilson sonhou que o pai dele havia morrido. Mas o pai dele morreu muitos anos depois. Não é que é uma premonição de uma morte, sim, mas é assim, ó, quando você sonha com essa morte, você está passando por uma outra fase, tá? Isso nós falamos na outra constelação, na outra live aqui com a Juliana Slicker, a querida amiga minha também. Mas eu estava falando, a morte está assustando muitas pessoas, porque parece que estava todo mundo meio que adormecido, meio zumbi, e esqueceram que a vida é feita de ciclos, né? A morte da infância para chegar à adolescência, porque morte é uma palavra forte, mas é assim, como disse a Marilisa outro dia aqui, é um renascer. E para você renascer, você precisa morrer. Então, é assim, os ciclos são dessa maneira. Então, quando a gente fecha esse ciclo, então, quando a gente estava falando sobre, olha,
às vezes a Suzana falava, mãe, eu sonhei que o papai morreu, né? O Wilson morreu, que o pai dela morreu. E eu falei assim, então, Suzana, o amadurecimento através dessa pandemia, o amadurecimento de estar longe da família, de estar próximo só do Nick e da família dele, fez com que ela amadurecesse num grau tão grande que, de repente, ela sonha com a morte do pai. É como se falasse assim, agora eu estou por mim. Então, ela tá. Não que ela não tenha mais a proteção do Wilson nem a minha. Todos nós estamos juntos, mas é um outro olhar, é um novo olhar, é um olhar mais maduro. E aí você começa a olhar a morte de uma maneira de encerramento de ciclo. Então, tudo para ser novo, para renascer, para renovar, precisa ter essa morte. Então, o que, que acontece? A pandemia trouxe para as pessoas uma situação mais adulta, porque parece que agora eles viram que as pessoas morrem. E aí, intensamente, vão começar a viver. Gente, viver intensamente não é fazer churrasco de segunda a segunda, beber todas e vou dar 300 quilômetros no carro. Não, viver intensamente é viver o dia de hoje de uma maneira muito grata, de uma maneira muito, muito gostosa. O último arquétipo que nós aprendemos, né, eu ensinei no último grupo, era o louco. O que é o arquétipo do louco? É o encerramento quando você tem mais de 80 anos e você é considerado, às vezes, louco pelas pessoas porque você comemora todos os dias a vida. Então, é assim, ó, percebam se o frasco de perfume de vocês, nessa quarentena, ele está sendo usado? Ou ele usa só quando vocês saem de casa? Sim. As roupas legais de vocês, aí só quando sai de casa. Por quê? Porque eu gosto de ficar em casa, sabe, de uma maneira super à vontade, tanto é que eu levo isso para os cursos, eu levo isso para fora, né? Então, eu vou com sapatos super confortáveis, tal, então eu me sinto muito bem. Agora, vamos supor, de repente eu nunca mais vou usar, nunca mais, eu digo assim, nesses dias, uma roupa que eu me sinto bem, porque as pessoas não vão ver, coloca para você. Eu tenho uma amiga Fran aqui, que fez a parte das cores aqui para mim, de roupa e tal. Então, a Marcinha está falando que ela usa, né? Então, eu acho que é legal a gente começar a pensar como um desses arquétipos, que é celebration. Todos os dias celebrar a vida. Não por causa da pandemia, não por causa de uma iminente doença. Não, é celebrar a vida mesmo. É muito legal isso. Aqui, ó, a Grazi, eu uso perfume até para dormir. Gente, eu passei perfume para live. Eu sei que vocês não estão sentindo, mas assim... o Wilson tá aqui, né? Mas, tipo, é uma maneira de eu me sentir bem. Então, isso é muito legal. Su, eu vou dar um espaço aqui para o pessoal também, depois vai voltando para falar, tá bom? Tá, tem pergunta para a Su? Tem sim. Espera só uma coisa, espera um pouco. Espera aí, o seu pai vai falar uma coisa aqui, tá. Mas eu não sei se ela... Fala para mim que eu vou falando. Quem é a Lorena? A Lorena está perguntando como que está a energia como que está a energia na Europa. Emendando com a Cat. Ai, a Ângela também, Santana, olá. Emendando com a Cat, ela sente dificuldade quando vai ao mercado ou colocar o lixo, que parece que está num jogo. É que eu tô com eu acho que o microfone, não sei se você conseguiu pegar através do microfone que eu tô aqui? Sim. Então ela acha que alguém vai atacar. É o mesmo que eu passei aqui na Rua Deserta. O moço veio pedir dinheiro para comer e eu fiquei entre, pô, será que ele vai levar meu celular, minhas coisas, tal, né? Não, é que eu ia falar do Conrado. Conrado que fala que depois que o pai dele morreu, que ele percebeu que as pessoas morrem e que aí ele falou, bom, então eu vou viver a minha vida de verdade, sabendo que eu vou morrer, sabendo que um dia eu vou morrer, né? Então eu acho que isso cabe aqui. Ele fala, depois disso eu comecei a pensar, nossa, realmente. E a minha vida é assim, antes da constelação, depois da constelação, antes da quarentena, depois da quarentena. Também Mas isso são os ciclos que a gente deve perceber. A Grazi colocou essa semana sobre as fotos do nosso curso, como ela falou assim, eu mudei muito depois, né, do curso.
Por quê? Porque pós-curso você se transforma em outra pessoa. Depois a Ju Nicolete veio e falou assim, ó, eu me transformei após conhecer a constelação, então é pós-pandemia, pós-casamento, pós-cursos, pós a morte de uma pessoa muito próxima. Então tudo isso vai mostrando pra gente Tem a mais uma nossa coisa que eu evolução. queria falar também, que hoje lá no mercado eu fui com a máscara, né? E aí tinha uma família de muçulmanos que tinha um menininho e ele tava de máscara também. E ele ficou olhando para mim como se dissesse assim, nossa, tem mais gente usando. E eu achei legal, porque isso é o sistema, né? Assim, a família dele tá usando, ele vai usar também, Sim. e ele viu outra pessoa usando, sabe? Eu achei bonitinho ele ficar olhando pra mim como se dissesse que estamos juntos, sabe? Assim, Estamos juntos, somos iguais, né? Desculpa o sim. pessoal do Face que eu tentei fazer assim junto aqui, mas a hora que a Suzana pergunta, só eu ouço, porque eu tô aqui com o fone, né? E se você Então ela tá tirar o falando. fone? Hã? E se você Se eu tirar o tirar o fone? fone, vai começar a dar. Começa a ficar duplo. Su, Ah, eu tá vou bom. chamar outra pessoa, depois você volta, tá Tá bom? bom. Tchau, gente. Obrigada, tchau, bem. Nada, tchau. Pode me fazer uma pergunta aí, a Grazi. A Grazi disse que está com saudade de abraçar. Ó, eu vou chamar a Grazi, porque ela vai falar sobre essas partes aí. Cadê a Grazi? Pediu aqui, Grazi? Não, o Rafa pediu. Eu vou chamar o Rafa por enquanto. Então a Grazi falou que ela tá com saudades de abraçar. Eu acho que isso está fazendo muita falta, a gente estar em contato, a gente estar abraçado. Aqui, olha, a Ju Nicolete disse transformação, transcender. A Grazi falou que não sabe pedir. Se você quiser entrar e depois sair, vai vir uma parte cinza que é uma solicitação aqui. Aqui tinham falado que travou. Eu acho que travou. Volta nos comentários ou no começo tem. Aqui eu estou chamando o Rafa, mas não entrou. O que é? Isso, a Carol Biasotti e a Aninha, as duas estão com sentimento de guerra. Olha, Carol e Aninha estão com sentimento de guerra, porque no início era um sentimento muito forte de você não encontrar as pessoas na rua, você não encontrar em nenhum outro lugar, né? E aqui, ó, a Suzana, a Grazi está agradecendo, né? Então, essa parte da guerra, deixa eu ver aqui, o Rafa não conseguiu. Rafa, vê se você consegue novamente. Eu já pedi para você entrar outra vez. Então, essa parte da gente sentir uma sensação de guerra, não sendo guerra, eu acho que eu estou ouvindo o som do Rafa. Eu vou falar uma coisa para vocês com relação ao sentimento de guerra. Coisa. Olha, tá entrando. Será que sua internet tá um pouco mais fraca, Rafa? Eu vou sair, Ângela, e vou pedir para você chamar. É melhor você chamar uma outra pessoa até eu tentar ver o que está acontecendo. Tá, você quer por enquanto falar só uma pergunta e eu vou discorrendo enquanto acontece isso? Eu quero fazer uma pergunta que ela é eu não quero causar polêmica, mas é uma pergunta que me veio muito forte hoje. Tá. Em 2011, quando eu fui para a China, eu fui no Silk Market, que tem vários andares, várias imitações, e conversei. Falou da China, eu acho que nós somos bloqueados. Rafa, aqui ó, dá para ouvir bem ele. Eu vi, Marília, mas aqui, e a Lorena também estava ouvindo, mas alguma coisa aconteceu aqui. Grazi conseguiu, hein? Vamos lá, vamos falando com a Grazi enquanto isso, então. Vocês perceberam que ele foi para a China e aí falou a palavra China, não sei o que está acontecendo, que o pessoal tem que virar a câmera porque eu estou vendo o seu fogão. Ai, meu Deus, rindo bastante. Tudo bem, Grazi? Tudo bem, vocês? Você está com saudade de abraçar? Muito! Vem aqui dar um abraço virtual. Pelo menos, é a parte né? mais difícil para mim. Grazi, você fez constelação em grupo, você fez constelação individual e você fez constelação online. As pessoas elas têm muitas dúvidas
com relação ao resultado de uma constelação online. Você pode falar um pouquinho para a gente da sua experiência? Sim. Eu sou muito suspeita porque eu gostei das 3 técnicas, tanto em grupo como individual ou online. Mas na online eu não sei dizer, eu senti... Não teve diferença em grupo ou individual com você. O resultado, né? Mas eu gostei muito mais, que eu não sei, por estar em casa, eu me senti muito à vontade. Certo. Eu estava sentada na minha cama, então eu estava escutando e eu senti interiorizando, bem mais, né? Muito. Eu quero deixar para o pessoal, Grazi, que você discorra dessa parte, porque nós estamos na época de quarentena, então as pessoas estão muito mais em casa, as constelações elas estão mais profundas, porque todo mundo está olhando para si mesmo, né? Então é assim, eu estou fazendo as constelações online aqui pelo WhatsApp ou quem tem FaceTime, pela mídia que for necessária, mas eu faço mais a parte de WhatsApp. Mas a sua, inclusive, a gente utilizou a biodecodagem junto, né? Sim, que foi foi maravilhoso. Tipo uma auto-hipnose, algo que você foi bem profundo, né? Foi. Olha, a Ângela aqui, ela fez uma constelação comigo lá da Inglaterra. Depois, Ângela, se você ficar mais uns minutinhos e quiser entrar também para dar esse depoimento, porque ela falou aqui, olha, eu achei que teve muita diferença da presencial. Então, eu não sei, porque às vezes algumas pessoas, vamos supor, algumas pessoas falaram para mim, eu preciso fazer presencial. E algumas pessoas falam, olha, para mim foi legal esse resultado, né? E essa que você colocou as fotos da semana, Grazi, falando dessa como vocês se modificaram. Olha, a Kátia falou que a live caiu, mas acho que caiu aqui, não é? Acho que caiu no Face. Mas tudo bem, o Face era só para o pessoal... tira uma foto daqui, por favor. Só para a gente saber, porque assim, o pessoal do Face falou assim, viu, você não vai fazer? Eu falei, bom, só entrei aqui, agora vamos ficar aqui direto. Então me conta aí como é que foi essa transformação, Grazi, antes e pós-constelação. Nossa, eu acho que eu evolui bastante. Muitas coisas que eu como que eu vou explicar? Eu era muito rude comigo mesmo, ou de não acreditar que podia fazer diferença. E com isso eu fui vendo nos detalhes na minha família, em mim, como que isso foi importante, como que eu cresci, como eu evoluí, que tantas coisas têm vindo fácil, sem peso. A gente muda o olhar, né? Muito. É um novo olhar para tudo isso, né? Sim. A gente olha o pai, a mãe, a gratidão, a vida e o como a gente pode fazer diferente, né? Foi. Essa semana aconteceu uma coisa que eu recapitulei, como eu cheguei na constelação. Então eu sou muito grata à minha mãe, porque se não fosse por ela, que antes eu era meio fechada, né? Que inclusive na primeira vez que eu fui, eu falei assim, eu não quero participar, só vou olhar. E quando me chamaram para representar, é como se eu tivesse pulado da cadeira, né? Sensacional, então, né? Eu agradeço muito ela. E também uma coisa que eu olhei, que eu tinha uma dificuldade com o meu pai, ele tinha mandado um vídeo para mim, eu não tinha visto no momento, mas como que é o meu contato com os animais na rua, vamos supor. Uhum. Como eu chamo, os cachorros, o gato tá passando na rua, eu vou atrás, né? Uhum. Meu pai faz, quer dizer, acho que eu faço agora igual meu pai, né? Que ele fez a mesma coisa que eu faço. Então agora você observou que o seu DNA te traz até informações, até mesmo uma vez, é uma coisa tão delicada, pouquinha coisa, né? Se eu sentar e tiver uma toalha de mesa e ela estiver batendo na minha perna, eu pego a toalha de mesa, dou aquela viradinha para dentro assim e deixo ela meio rasa, né? E eu achei que fosse coisa minha. Aí eu almoçando com os meus tios, assim, meu avô já havia falecido, e eu peguei a toalha e dei aquela enfiadinha, ninguém, achando que ninguém estava percebendo a minha parte. Aí minha tia, nossa, você faz igual o seu avô. Aí eu, e ele
É interessante, é meu padrinho de, de batizado, tal, adorava meu avô. E são pequenos detalhes, então a gente acha assim, ó, o, o meu pai fez igual. Não, você fez igual ao seu pai. É, Ele chegou foi. antes. Sim. Então, eu vou fazendo isso. Ó. Você tem alguma pergunta, algo que eu possa falar aqui? Não, Era só só sou para muito falar essa grata parte mesmo de. por tudo, que foi maravilhoso, Eu que toda essa agradeço, né? técnica. Muito legal. Então, quem quiser depois, pode me mandar um inbox que a gente vai falando aqui. Eu vou ver então se eu consigo chamar. Ângela, O se você Rafa. quiser, Ou a o Ângela. Rafa, a Ângela, alguém que estiver aqui, eu vou vendo Um quem beijo para todo solicitou. mundo. Tá bom? Um Beijo. beijo. Tchau. Tchau. Então, deixa eu falar uma coisinha antes, é que eu já vou vendo aqui quem solicitou, para que a gente possa fazer sempre mensagens positivas, né? Porque assim, ó, eu achei engraçado uma pessoa que queria falar assim, por que nós não estamos focando no número de pessoas que foram curadas, tal, e tanto na morte? Parece que é um obituário news, né? Porque parece, eu falei, parece que as pessoas despertaram para a morte. Então, às vezes, isso é um pouco forte para a gente ficar passando para todos, como se as pessoas não tivessem acesso a isso, né? Deixa eu olhar aqui quem havia pedido. Ó, Rafa, vou tentar novamente. Ah, e a Gi também pediu. Tem a minha prima tal. Eu vou ver se eu consigo depois chamar. É que eu não sei onde está a Ângela, se ela pedir, mas ela fez aqui, né? Comigo da Inglaterra, e agora ela falou que ela não achou a diferença, né? A Valéria está falando que a constelação. Ó, vocês viram minha casa também, olha que bom. Aqui. É que eu fui chamar o Rafa, vocês viram também. Eu achei engraçado, a Keila falou que viu a cozinha. Oi, Rafa, Olá, tudo bem? tudo e você? Tudo bem também. Eu tive que desinstalar o Instagram e instalar de novo. Aí, ó, a Gra Eu falou acho que que o quer campo deixar não a quer que eu cadeira. faça. Eu acho que o campo não quer que eu faça a pergunta. Não, mas você viu? Você falou que você um dia queria entrevistar. Pode falar só na parte de constelação. O que eu posso responder aí, Rafa? Então, na verdade, Ângela, hoje eu estava preparando algumas perguntas, né, de curiosidade mesmo. Tá. E me veio uma lembrança que quando eu fui para a China em 2011, eu fui num mercado que tinha uns 5 andares, várias imitações, e eu conversei um pouquinho com uma chinesinha de lá, com a ajuda de uma brasileira que entendia muito bem inglês. E as informações que chegaram para a gente é que a maioria dos donos daquelas lojas não eram chineses, eram europeus e principalmente italianos. E aí, conversando com o Carlinhos esses dias, se eu não me engano, a possibilidade de quando uma pessoa explora financeiramente a outra é muito grande de sofrer de doença, não é isso? O equilíbrio, às vezes não é só, não necessariamente a doença, mas as 3 leis que o Bert Hellinger ele passa para a gente, como disse o Wilson no início da live, o Bert não criou essas leis, ele observou e deixou para a gente como legado, como uma grande herança, observar tudo ao nosso redor. E esse observar vai nos dar um novo olhar. Então, a primeira lei é respeitar a hierarquia, a ordem de chegada na família. Então, eu respeito a ordem dos meus avós, bisavós, dos meus pais. A segunda, a inclusão. E a terceira, equilíbrio entre o dar e o receber. Esse equilíbrio entre o dar e o receber, ele pode, inclusive, cair não só nos relacionamentos afetivos e de amizade, mas pode cair na área também profissional. Então, essa exploração, sim, pode haver. Assim, o campo, ele nunca é fechado, ele nunca dá uma resposta fechada. Mas pode haver, porque você falou que tinha muito italiano ali, e ao mesmo tempo eu fiquei sabendo que na Toscana e na região mais afetada tem muitos chineses e cidades assim, parece que no total são 200 mil chineses na Itália e foram para... Gente, é uma informação que recebi externa, né? Eu não estava lá, então não sei, que foram passar o ano novo na China. Então, quer dizer, como você falou, é polêmica, é algo assim que nós falamos uma palavra do país caiu, né? A Keila falou, nem fala mais o nome do país, que aqui
de repente cai, a gente não sabe. A Cat está morando na Itália e ela diz que tem muito italiano na China mesmo. Então, essa troca, e se a gente for estudar a Rota da Seda, que era feita de China, depois vinha para Roma e entrava toda na Europa, isso também que trouxe, que foi feita também toda a outra pandemia há 100 anos atrás. Então, tem muitas informações com relação a isso. Então, eu acho que foi bom você trazer para o campo para que a gente possa observar tudo isso de um outro lugar, como eu disse na outra constelação. De um outro lugar a gente começa a ver coisas que eu não via. É como se eu tivesse um drone, como se eu tivesse em um helicóptero, então eu começo a olhar o todo. Eu vou dar um zoom out, né? Eu saio daquela situação e olho. E agora, quando você falou, olha, eu estive na China, eu fiz constelação também de uma menina que também esteve na China o ano passado. Então, quer dizer, muita gente foi para a China, esteve muito próximo da cultura chinesa e agora nós estamos vendo isso estampado em forma de pandemia, pânico e de terror, né? Sim, sim, é. Eu estava vendo os comentários das pessoas aqui, umas ficando ansiosas porque estão ficando dentro de casa, outra porque quer abraçar. Eu não sei explicar, eu acho que eu estou muito no arquétipo do louco, porque a minha ansiedade está mais em estar dentro de um espaço só do que medo de ir ao mercado ou do que medo de sair na rua. Eu não estou com esse medo, né? Eu sou atormentado muitas vezes porque o Carlinhos tem muito medo e como eu estou dentro da casa dele, eu busco respeitar as regras dele, né? Que é o tapete dele. Mas eu não estou com esse medo. E em contrapartida, eu também tenho visto que o corona ele veio para dar um tapa na cara da gente na questão de criatividade, né? Como que as pessoas estão tendo... Como que as pessoas estão tendo que ser criativas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Você falou uma vez na nossa aula sobre o jogo da vida, né? Eu queria, assim, que se você pudesse falar sobre como jogar neste momento. Então, eu acho que a primeira coisa que deixou todo mundo na retaguarda, deu um passinho para trás, ficou um pouco nervoso, foi olhar para que a morte existe. Porque sempre era muito distante, sempre era algo mais efêmero, né? E então, aí as pessoas, elas deixavam sempre para depois entrar para o jogo da vida. Esse entrar no jogo da vida é viver o hoje. É viver, é jogar com as cartas que te deram. Então é assim, nasceu naquela família, teve aquela cultura, teve aquele DNA, você tem toda essa bagagem que vem da nossa ancestralidade. Vamos jogar com as cartas que nós temos. Então é assim, ó, eu não posso mudar o passado, eu não posso mudar a família que eu cheguei. Eu tenho que ser grata, porque se a gente, para quem já passou pela experiência, né, de ser mãe e de ser pai, vê como para a vida, principalmente a mãe, ela coloca até o corpo à disposição. Ela coloca, tudo começa a inchar dentro dela, um ser começa a se alimentar com ela. E, de repente, o pai está trabalhando o dobro para poder sustentar aquela criança. E aí a gente reclama, porque não é o pai ideal. Gente, quem tem uma conexão maior com... Já falei, se é um cientista, ele vai verificar que é um criador. Então, é algo que eu não tenho um acesso para modificar o passado. E quem é religioso vai falar sobre Deus. Então, se eu tenho fé em Deus, eu acredito que eu nasci para minha evolução, tá tudo certo. Então, jogar o jogo da vida hoje hoje, eu acho que aqui nessa live, nós estamos falando com pessoas extremamente privilegiadas. Nós estamos em casa, não falta comida, e se faltar para algum dos nossos amigos, pode conversar com a gente, porque nós vamos fazer uma campanha, sabe, para que algo aconteça de positivo. E jogar o jogo da vida o que eu posso fazer agora? Essa parte que você falou sobre criatividade, quais são as cartas que eu tenho agora?
Eu já fazia constelações online, que o pessoal que mora fora do Brasil ou mora fora daqui de Americana já fazia. Só que agora eu tenho feito mais. Então, quer dizer, eu já me preparei antes. E isso aconteceu. Eu falei com a Kel, eu não sei se ela conseguiu entrar na live, eu fiz as constelações, ela mora em Nova York. Ela trabalhou, eu trabalhei com ela aqui na TV Cultura, a conheci na TV Cultura, e hoje ela é uma fotógrafa maravilhosa lá nos Estados Unidos. Sabe o que ela está fazendo nesse momento? 50 máscaras por dia, sabe? Ela está assim. É uma maneira de você ganhar dinheiro, uma maneira, sabe, de você sobreviver naquele momento. Eu acho sensacional. Algumas pessoas, a minha vizinha aqui do Asia House, ela vende máscaras, eu comprei máscaras super. Ela é descendente de chineses, o marido de japoneses, e ela faz no modelo da China para pegar bem, para que não tenha espaço e seja forte. A cada X máscaras que ela vende, ela doa para o profissional de saúde. Então, é muito lindo ver tudo isso. O jogo da vida hoje, estou viva, tenho uma casa, tenho saúde, estou bem. Eu vou aguardar para verificar o que isso vai me trazer de bom. Então, estar no jogo da vida é me sentir vivo, porque as pessoas às vezes têm contato com a morte, mesmo sem saber. O Bert Hellinger dizia que a pessoa que ela quer ir embora, ela é uma pessoa que pratica esportes radicais, ela pega uma velocidade no carro muito alta. Por quê? Porque ela brinca de roleta russa. Eu estou vivo hoje. Eu vou dar 300 quilômetros no carro, ou eu vou pular de paraquedas. Eu não sei qual é a estatística de abrir ou não esse paraquedas, né? Mas a pessoa vira e fala assim, não, para mim tudo bem. É porque assim, para ela tudo bem, se ela viver ou morrer. Então, eu já li em vários livros sobre constelações, falando assim, muitas pessoas têm instinto de suicídio e algumas têm instinto de morte. Instinto de suicídio, eu já penso, vamos supor, eu penso, eu queria morrer. Instinto de morte, a pessoa não pensa em morte, mas ela vai em direção à morte. Então, é assim, como eu falei, o vírus não é letal, mas o que é letal é o sistema de saúde que é precário. Então, porque daí não vai dar tempo de atender todo mundo. Então, não vamos focar no vírus. Vamos focar em pensamentos positivos, respirar melhor, fazer yoga. As pessoas que falam assim, eu não aguento mais trabalhar em casa, né? Como eu tinha até falado para você, né, Rafa? Graças a Deus estou trabalhando em casa. Tem um monte de gente que é autônomo, não está trabalhando, nem em casa, nem fora, porque se for fora, eu conversei com uma que tem salão de beleza e falou que custa 15 mil reais se pegar aberto o estabelecimento, a multa custa 15 mil reais. Então, tipo, vamos agradecer. Às vezes tem algumas pessoas que falam assim, olha, não, eu não estou recebendo, mas eu tenho umas economias. Agradeça. Aqui está falando que nós temos mais 7 minutinhos. Eu vou fazer o seguinte, ó. Estão falando para fazer outra? Porque assim, eu estou à disposição. Então, tipo, eu encerro essa daqui a pouco, né? Daqui 2 minutinhos. E vamos fazer outra. Tem mais alguma pergunta, Rafa, que dá para a gente fazer em 5 minutos? Na verdade tem, assim, tem muita gente reclamando que não está suportando o marido dentro de casa, que não está suportando a mulher dentro de casa, que está comendo muito, realmente, comendo muito assim. Então, você tem algo para falar, para ajudar assim essas pessoas, para ajudar a gente, muitas vezes que vai descarregar a ansiedade numa comida? Eu estou buscando a criatividade. Às vezes eu estou querendo comer doce, então para eu não engordar, vou lá, pego um coco, coloco um pouquinho de açúcar e um pouquinho de chocolate e fica ali um prestígio mais light. Tá. Então, essa é a sua preocupação pós-quarentena, porque você está pensando em saúde, está pensando, né, na parte também estética, legal, tal. Mas eu acho que essa parte de comer de uma maneira um pouco mais exagerada, não é porque nós estamos só em casa. Eu acho que as pessoas têm que entender porque o nosso DNA, ela tá falando, esse DNA está falando assim pra gente, come, estoca
Porque vem uma guerra aí. Sabe? Tipo, É verdade. então é assim, ó, mas por quê? Porque os nossos ancestrais muitas vezes foram pegos de surpresa e a gente tá mais ou menos com aquela historinha do gato subiu no telhado, sabe, tal. Então, Uhum. a gente, eu particularmente não ganho nada falando nem que sim nem que não, mas eu falo, para de assistir noticiário, porque senão, A Dai está falando exatamente isso. tá aqui também Parou de assistir. Então eu acho assim, compartilhem coisas positivas e outra coisa, eu tenho uma amiga que falou assim, olha, minha família passou muita fome, ela me escreveu, né, Alec, passou muita fome e tal, e agora eu não tenho restrições financeiras, eu posso comer tudo o que eu quero. Como é que eu faço para não ir para o oposto? Mas muitas vezes eu sinto isso, às vezes eu vou para o oposto, é mais ou menos para... Sabe quando a balança ela tem que equilibrar? Como é que eu vou equilibrar sem encher o outro pratinho? Então eu encho aí. É lógico, não é que vai mudar só o nosso emocional pós-pandemia, vai mudar o nosso corpo, vai mudar a parte de vestuário, vai mudar assim, ó. Se a gente está aqui em casa e eu estou feliz da maneira que eu sou, eu estou mais preocupada a hora que acabar. Será que eu vou entrar naquela roupa? Nossa, a pessoa vai achar que eu estou gorda. Cara, isso é muito ruim. Isso é externo. Porque, por enquanto, o que o meu DNA fala é assim, olha, come, sacia a vontade das coisas que eles não puderam mesmo, até mesmo pós-guerra, e depois vai inspirando e falando como se fosse um mantra, assim, olha, tá tudo bem, a guerra acabou. Tá tudo bem, a guerra acabou. Agora nós vamos olhar para essa pandemia. Então é assim. E as pessoas não gostarem de quem elas têm dentro de casa é uma constelação, meu, grátis. Porque essas pessoas, como elas trabalham muito, não ficam em casa, tal, elas vêm para fazer a constelação, para fazer as terapias, falando do marido, do filho, da empregada, da sogra, da mãe. Só que agora elas podem fazer a constelação, porque ela está olhando para aquilo. Tudo bem, eu também estou à disposição, tá? Eu não estou tirando meu corpo fora. Eu acho legal, as pessoas podem vir, fazer as constelações. Por quê? Porque agora estampou, estava meio longe, fez assim, ó, pá, mostrou aqui. Esse relacionamento, às vezes, ele era fácil de manter, porque você via só de vez em quando no final de semana. Uhum. Os seus Sim. filhos, era fácil ter o segundo, porque você não cuidou nem do primeiro. Não, mas eu dei a melhor escola, eu dei babá. Mas era isso que a humanidade precisava para evoluir. Pega o seu filho, sabe? Conversa com ele, brinca com ele, desenha, pinta. Não fica só ligando a telinha, não pega só o iPad. E tem de mãe precisando aprender a ser professora. Rafa, entra outra vez e solicita, porque faltam 2 minutinhos só. Tá bom? Tá bom, Vamos outra tchau. vez que eu acho que tá bom aqui.